É por isso que 74 anos não são 74 dias. Esqueceram de Deus. E sabe como termina o livro dos Juízes? Sem líder, sem pastor, sem reis, e cada um fazia o que queria. E sabe o que era que o grupo de louvor cantava no meio da guerra? Foram para a guerra, perdemos, vamos perder, chama o grupo de louvor. O grupo de louvor veio, traz a arca. Mas a arca sem santidade é só um caixão. A arca sem comprometimento não faz milagre. A arca sem aliança não faz efeito. Perderam e terminaram cantando 1 Samuel 4:22. Olha o corinho que eles cantavam. 1 Samuel 4:22. E Cabode. E diziam mais: de Israel a glória é levada à presa, pois a arca de Deus foi tomada. A presença de Deus saiu. E a vergonha veio e a derrota veio. 70 anos, 20 anos. Os filisteus desistiram, desenvolveram 20 anos. A arca esquecida. E esta geração não se interessou. Mas o projeto era de Deus. Deus tinha compromisso com os judeus no sangue de Abraão. Aí Deus levanta a geração de Davi. Quando Deus levanta a geração de Davi, Ele vai reatar a aliança de intimidade. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Por favor, leiam comigo. 1, 2, 3. Deus faz uma aliança irrevogável de novo no Salmo. Davi vai buscar a arca. Davi diz: olha, é bom o reino, é bom a coroa, mas está faltando alguma coisa. O cargo é bom, mas está faltando algo glorioso. A arca eu vou buscar. Quando a arca vai chegando em Jerusalém, agora o projeto já tem uma base missionária em Jerusalém, e a arca era tudo que um crente queria, vai entrar. Quando a arca vai entrando, o próprio rei, a maior autoridade que deveria ter o decoro, ele quebra protocolo, ele pula, ele cai, ele rasga a veste, ele dança, vira a ponta cabeça. Os crentes frios diziam: ele está doido. O rei dizia: estou doido não, eu estou cheio da presença. Porque quando a presença de Deus está, protocolo tem que ser quebrado. Cadê os crentes que ainda sentem esta presença? Cadê os crentes que ainda quebram protocolo pelo poder da presença? Mas Deus não desiste do projeto. Aí Davi diz: eu queria construir um templo. Deus disse: não é você. Davi passa, vem Salomão. Aí Salomão constrói uma igreja, templo físico para o tabernáculo. Agora a arca não vai viver mais em lona. Foi tão lindo que ele provoca a Deus ter endereço físico na terra. O tabernáculo era portátil, mas Deus agora diz que vai morar perpetualmente na terra, Jerusalém. Segundo as Crônicas 7:16. Veja o que é que Deus diz a Salomão. Leiam, é Bíblia, né, irmão? A gente tem que se basear nela. 1, 2, 3.
Deus estava dizendo: eu vou morar aqui, Salomão. Por isso que os judeus andam até hoje com bússola, os ortodoxos, porque para ele lá é a morada de Deus. Então agora Deus está morando na terra, agora tem lugar para ser adorado. Então observe que a partir daqui vai ter um relacionamento íntimo, mas o glamour enche o coração de Salomão. Salomão, tão rico, tão poderoso, quebrou os princípios de Deus por conta do contexto político. Ele vai fazer aliança diplomática com os pagãos, os gentios, e Deus disse não. Ele vai fazer aliança matrimonial com os faraós, e Deus disse não, mas ele fez. Então Deus disse: eu vou rasgar, vou dividir o projeto. Olha aí, então por amor a Davi, vou esperar você morrer. Ele morre, aí Roboão assume o poder. O povo do norte vai pedir para ele abaixar os impostos, que Salomão aumentou muito, para garantir a riqueza e o luxo. Ele disse: se o meu pai foi duro, eu vou ser pior ainda. Aí o reino é dividido, a igreja é dividida. 10 tribos partem para o norte e 2 ficam em Judá, no sul. Então, agora a guerra vai ser entre a igreja. Os do norte não podiam vir adorar em Jerusalém, porque Jeroboão não deixava. Os do sul não tinham paz com o do norte, porque diziam que não eram mais crentes. Então começa a guerra e um reino dividido não prospera. Uma igreja dividida não chega a 74 anos, de modo nenhum. Então o reino é dividido e o inimigo vem e leva a presa para a escravidão parte da igreja do norte. 10 tribos é levada para a Síria como escravo e vai morar lá. Para habitar Samaria, vêm os moradores sírios. Então o Judá não aprende. Deus tinha segredo em Jerusalém. Aí vai usar quem? Isaías. Isaías entra profetizando no sul e eles não dão ouvidos. Então Deus vai mudar o chamado de Jeremias de sacerdote para profeta. Jeremias entra e eles não dão ouvidos. Aí vem os caldeus e leva o restante de Judá. Jeremias capítulo 52 versículo 13. Olhe, o Éden de Adão foi destruído pelo pecado e agora também o único lugar que Deus morava, diz o texto que Nabuzaradã queimou a casa do Senhor, a casa do rei e também todas as casas de Jerusalém e incendiou todas as casas do grande. Então aqui começou a vergonha vir. O único lugar de adoração para a igreja adorar a Deus pelo pecado foi destruído. Então agora os sacerdotes choravam sendo arrastados como escravos, mas era tarde demais. O povo lamentava e a vergonha veio. Quem olhava agora dizia: acabou, agora o mato cresceu, agora a raposa faz morada no lugar que tinha culto, agora os chacais crescem no lugar de adoração. A vergonha é muito grande para o projeto igreja. Quem olhava dizia: acabou. Foram jogados lá no cativeiro, sem culto, sem adoração. Não tinha mais louvor e a vergonha acabou. A igreja faliu e agora o rei Nabucodonosor manda uma mensagem para Jeremias, que não quis ir para a Babilônia. O mensageiro disse: Jeremias, o rei Nabucodonosor soube que você profetizou que ele ia vencer e ele quer te gratificar. Ele está te levando para a Babilônia, não como escravo, mas como convidado especial. Ele vai tratar de você como nunca tratou de ninguém. Embora Jeremias disse: não, vou continuar aqui no meio da vergonha, no meio dos entulhos. Mas Jeremias, não tem mais vida. Quer que você vai continuar falando aí? Vou continuar no meio das cinzas, pregando que ainda há esperança. O projeto não morreu, ainda há esperança. Ele continua pregando e a situação vai se degradando e o Deus não sendo mais adorado. O tempo passa, aí a gente observa que amanhece um dia que os judeus lembram do passado, ou seja, em um hino quem diz: quem um dia sentiu esta glória não esquece jamais. Aí vem o Salmo 137 verso 1, vai dizer o quê? Que eles acordaram certo dia na Babilônia, bem baixinho por favor, eles acordaram na Babilônia lembrando-se de Sião. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. O motivo do choro foi lembrança dos cultos passados e agora não tinha mais como ver. Quando eles choraram, sentiram a glória que perderam, foram para a beira do rio e os que levaram
levaram cativo diziam: cante agora um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Dentro do contexto histórico, eles perderam a esperança. Era aqui que eles olhavam para o outro e diziam: o Senhor nos esqueceu, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos enterrou. Eu fiz história dos hebreus e a história diz que a coisa ficou tão feia que quando morria um filho deles, eles não enterravam, porque ainda tinha esperança de voltar para Sião. Eles pegavam e jogavam no vale no primeiro dia, que eles esperavam até 3 dias. No primeiro dia, 50 metros, ele ficava junto do cadáver. 50 metros era um tempo, a distância mais próxima. Aí o pai ficava na frente e a família atrás, e o morto no vale em cima do chão. Aí ele dizia: hoje Deus vai ressuscitar, vai trazer avivamento. Primeiro dia, por volta de 11 horas, o corvo vinha, arrancava o globo ocular, dilacerava o ouvido e dilacerava o cérebro do cadáver. Terminava o primeiro dia, 6 horas, eles diziam: ainda faltam 2 dias. No segundo dia, voltavam, aí a águia vinha, arrancava rasgava o vento, comia as vísceras, e eles olhando, e não podia ir lá, que a lei não permitia ele se aproximar. Aí só deixava a cascaça. Segundo dia, terminava, à noite iam para casa. A hiena entrava no vale, e no vale lambia o resto de putrefação. Quando ele chegava no terceiro dia, só estava o esqueleto, mas dentro do esqueleto tinha o tutano, tinha medula óssea, aonde estava a promessa. Por volta de meio-dia, o quebra-osso descia, quebrava osso por osso e comia o tutano do cadáver. 3 dias, terminava o terceiro dia. Aí o pai dizia: acabou, não tem mais esperança. Deus esqueceu de nós, porque a partir daqui o vento vinha, a areia do vale ia cobrindo os ossos, os cacos, e o vale ia se enchendo de caco, de osso, porque todo dia morria gente, e todo dia eram sepultados pelo vento do deserto. Então ele dizia: acabou a nossa esperança. Mas quando eles choraram e lembraram de Sião, foram para a beira do rio, começaram a chorar. Quando eles começaram a chorar, aí Deus vai na beira do rio e ouve o louvor e ouve a adoração. Porque quando eles foram pressionados, eles disseram: não, Senhor, não dá para ficar calado, tem que adorar. Fomos chamados para isso, mas mesmo vamos aqui em terra estranha. Aí começa o Salmo 138. Salmo 138, verso 1, eles decidem e diz: ó Senhor, na presença dos deuses inimigos, a ti vamos louvar o Senhor de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti eu vou louvar, eu vou cantar.